Jeremias capítulo 29, você vai deixar a sua Bíblia aí aberta. E se você prestar atenção, você vai sair daqui hoje motivado. Ok? Eu dei um título a essa mensagem, que é assim: uma carta em meio às provações. Uma carta em meio às provações, tribulações, causada pela nossa desobediência. Então preste bem atenção para Deus dar a você um entendimento daquilo que você precisa. Eu tenho dito nesses dias a respeito de restauração. Citei Oséias como exemplo. E tenho citado muito o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e Jeremias como servo do Senhor, profeta do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Porém, desta vez está escrito aí na palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, que o Senhor nosso Deus, Ele vai ordenar a Jeremias a escrever uma carta. Deus agora não fala assim com Jeremias, assim diz o Senhor. Deus está ordenando a Jeremias a escrever uma carta. E Jeremias vai escrever uma carta, e nós sabemos que quando uma carta é escrita, ela tem um intuito, ela tem um objetivo. Objetivo de trazer alguns assuntos que talvez ficaram pendentes. Também pode trazer esclarecimento de muitas coisas, como também uma carta pode dar início e também término de muitas coisas. Mas a ordem do Senhor para Jeremias é: escreva uma carta, porque a carta ela também serve para comunicar. Uma carta ela serve para anunciar. Uma carta ela serve para esclarecer. Ela serve também para dar início e também para pôr um ponto final em muitos assuntos. E quando Deus ele vai ordenar a Jeremias escrever uma carta, essa carta que ele vai escrever é para o povo de Deus. Vou repetir. Essa carta vai ser escrita porque ela vai ser direcionada ao povo de Deus. E quem vai receber essa carta é o povo que teve a oportunidade de 23 anos para se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Essa carta vai ser direcionada a um povo que ouviu um homem falar pela manhã e também pela tarde a palavra do Senhor, com o intuito de trazer o povo de volta para a presença de Deus. Essa carta vai ser direcionada para um povo que desobedeceu ao Senhor, porque abandonou o Senhor pelas suas práticas pecaminosas. Mas a palavra do Senhor me diz que Deus, Ele é amor. E por Ele amar, eu entendo também, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, que independente do ato de justiça de Deus, ou seja, a sua correção, a sua punição, a sua disciplina, Deus não deixa de estar presente. Embora eu e você a todo momento cometemos erros, Deus não deixa de estar presente e nem deixa de amar. Deus continua presente e continua amando. O que Deus espera é que nós possamos ouvir a sua voz, seja através de um pregador, seja diretamente no sonho, numa visão, talvez através de um louvor. Não sei como Ele irá fazer, mas eu sei que Ele irá fazer de tudo, como Ele já fez tudo, para que você possa ouvir novamente a voz dEle e retornar para a presença dEle. Quando essa carta ela é escrita, a palavra do Senhor me diz que o povo foi levado cativo. Para quem não estuda e não sabe, não quer procurar saber, mas eu quero convidar você a procurar estudar e a saber. A Bíblia diz que Deus ele havia levantado Nabucodonosor, todos aqui já ouviu falar. E esse Nabucodonosor ele vai sitiar Jerusalém e Judá. Preste bem atenção. Quando Jeremias escreve essa carta,
ele está escrevendo a carta para as primeiras pessoas que saíram de Jerusalém e Judá e foram levados cativos para a Babilônia. É a primeira deportação, porque houve 3. É a primeira. Então aquele povo que desobedeceu ao Senhor, não deram ouvido à voz do Senhor, foi levado para um cativeiro. Cativeiro esse dito pelo Senhor de 70 anos. O povo está indo sabendo qual é o tempo que eles iriam ficar nesse cativeiro. Diferentemente de uma cela, de um presídio, esse povo está indo para um outro país, Babilônia. A Bíblia diz que eles estão indo, e indo, eles vão olhar para trás, e ver o que o rei da Babilônia fez, e ainda há de fazer. A Bíblia diz então que eles chegam na Babilônia, e chegando na Babilônia, eles agora são exilados. São pessoas presas, mas dentro de um país, ou talvez alguém vai dizer uma cidade, não importa. O que importa é que você entenda a palavra de Deus nessa noite. Esse povo chega, e chegando esse povo, cada um vai se assentar no seu devido lugar, devido à ordem do rei. Ouça, a Bíblia me diz que Jeremias então vai escrever uma carta. E a pergunta que nós precisamos fazer é, por que Jeremias vai escrever essa carta a mando do Senhor? Ou melhor, por que Deus está ordenando Jeremias a escrever uma carta? Se Deus ordenou Jeremias escrever uma carta, é porque alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo é que o povo foi para a Babilônia e agora o povo não sabe o que fazer na Babilônia. O povo não tem a orientação devida. O povo está confuso, e agora o Senhor nosso Deus vai usar Jeremias para orientar o povo. Eu quero já nesse momento mostrar a você o quanto Deus está presente e o quanto Deus sabe de tudo. Porque o mesmo Deus que pune, que castiga, é o mesmo Deus que tem o cuidado. Eu acho que você não compreende a punição de Deus. Eu acho que você não compreende o castigo de Deus, porque você só vê a punição, o castigo, a disciplina de Deus como algo ruim. E nada de Deus é ruim. Tudo que Deus fez é bom e é para o bem. E aqui eu quero mostrar a você que embora o Senhor tenha agido segundo a sua justiça, porque o povo quebrou uma aliança, qual aliança? De servir a outro Deus e prestar culto a outro Deus que não foi o Senhor. A Bíblia me diz que Deus continua a amar o povo e Deus continua a cuidar do povo. Não entendeu? Deus continua te amando. E Deus continua cuidando de você. E se Deus está cuidando, eu tenho o entendimento que Deus não esqueceu de mim. Mesmo agindo com a sua justiça, por uma desobediência minha e sua, Deus continua me ouvindo. Deus continua me vendo. E Deus continua agindo em meu favor para que eu possa voltar para o processo que Ele me ordenou, que Ele me chamou. Ouça isso. O povo está exilado, o povo está em outro país, só que o povo está desorientado. Como me impressiona o cuidado de Deus. As orientações que Deus então vai dar a Jeremias. E eu vou lembrar, o povo vai ficar lá 70 anos. E a orientação que Deus vai dar através dessa carta não é somente para o povo que está presente, mas também vai servir para o futuro. Não pegou? As orientações
que Jeremias vai escrever da parte de Deus, não é só para o presente, é também para o futuro. Porque se é a primeira deportação e houve 3, vai faltar 2. E o que Deus vai orientar os primeiros, vai servir para o segundo e o terceiro. Não pegaram ainda, meu Deus do céu. Você não prestou atenção que as orientações que Deus dá para você, embora seja hoje no presente, também serve para o futuro? Você não prestou a atenção do cuidado de Deus com você hoje no presente, porque Ele tem algo lá também no futuro? Você não prestou atenção no cuidado de Deus para hoje conosco, porque Ele conhece o amanhã? É o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, eu enviei esse povo lá, porém eles sabem que é 70 anos, mas o que irá acontecer lá eles não sabem, sou eu. Então eu preciso que você escreva essa carta. E vamos ler. Vamos ler. Jeremias 29. Olha só. Diz assim, versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos, não é a uma pessoa, a todos os exilados, que deportei. Olha só, ele está dizendo, eu os deportei. Foi a mando meu que Nabucodonosor veio. Foi a mando meu que ele destruiu muros. Foi a mando meu que ele destruiu o templo. Foi a mando meu que ele pegou as pessoas e levou para a Babilônia. Fui eu, o Senhor, que ordenei tudo. Olha só o cuidado desse Deus com um povo que é desobediente, mas que é a menina dos olhos do Senhor. Reinos de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Olha o cuidado de Deus para com o seu povo. Embora o povo tenha virado as costas para Deus, olha o cuidado dele. Que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha a ordem dele, que lindo. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. O povo está cativo por um ato de desobediência. Olha a orientação de Deus. Construam casas. Construam casas. Construam casas. Construam casas. Habitem nelas. Habitem nelas, plantem jardins e coma de seus frutos. Ei, você não está entendendo o cuidado de Deus. O povo está indo para um país que não conhece, exilado, e Deus está tendo o cuidado de orientá-los o que eles devem fazer quando eles chegarem lá. O Senhor está dizendo, embora vocês estejam no período de cativeiro, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu determinei na vida de cada um. Eu acho que você não entendeu ainda. A Bíblia diz que nós estamos nessa terra, mas não somos daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, aquilo que Deus determinou para a minha vida e a sua vida, nós temos que acreditar que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Nós estamos nessa terra, mas não somos dela. Aqui somos peregrinos. Pessoas que vão passar, irmão. Porque quando a trombeta soar, nós iremos ir para onde? Nova Jerusalém. A nossa terra. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Agora ouça aqui. Construam casas. E habitem nelas. Plantem jardins. E coma de seus frutos. Você está ouvindo aqui Deus fala para eles mendigarem alguma coisa? Implorarem alguma coisa? O Senhor falou, construa. Construa. Plante e come daquilo que vocês estão plantando, os frutos. Olha a ordem. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Olha só a ordem de Deus no período de cativeiro, não diminuam, não subtraiam,
Cresçam, multipliquem. Ei, meu lindo, olha a ordem de Deus lá em Gênesis para Adão e Eva. Cresçam e multiplicam. Olha a ordem de Deus lá na Babilônia para o povo exilado por causa de uma desobediência. Cresçam, multiplicam. Ei, a palavra de Deus para nós que somos livres em Cristo Jesus. Cresçam, multipliquem. Cresçam, multipliquem. Nós não estamos na Babilônia, e muito menos num cativeiro. Nós somos livres, porque Jesus nos libertou. E agora você não quer multiplicar, agora você não quer crescer, e a ordem de Deus é: cresça, multiplique. Ele está dizendo assim: enquanto você estiver nessa terra, cresça e multiplique, para que o meu nome seja glorificado. Irmãos, deixa eu esclarecer algo aqui. Eu não tenho problema nenhum com crescimento e multiplicação. Eu tenho problema com pessoas que deixam Jesus por causa do crescimento e da multiplicação. Você pode enriquecer, ser o mais bilionário aqui desse Brasil. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu só vou ficar chateado se você trocar o dinheiro por Jesus. Só. Agora, a Bíblia diz que nós podemos crescer e e não diminuir. Vai doer um pouquinho. Que recurso esse povo tinha para poder construir alguma coisa uma vez que é exilado? Hã? Mas quem está falando? Você está preocupando com algo que não deveria preocupar, porque quem é criador é Deus, quem está ordenando é Deus. O que você precisa fazer é igual aquele povo: acreditar que Deus falou que você vai construir, que você vai crescer, que você vai multiplicar, e não ficar olhando para as condições. Ei, meu lindo, Isaac estava no território do inimigo dos filisteus, e ele produziu 100 por 1. 100 por 1. O povo está na Babilônia, cativeiro. E a Bíblia me diz que tem profeta lá que foram levantados por si só, dizendo que é Deus e falando assim: olha, constrói não. Queira crescer também não? Porque esse cativeiro aí vai durar só 6 meses. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pessoas que se levantam para falar o que Deus não falou, para dar visões que Deus não deu, orientações que Deus não deu. Mas sabe o que me agrada? É que Deus vê tanto a Jeremias, quanto também vê os bajuladores. Deus vê a Jeremias, e Deus também vê aqueles que falam de si mesmo. E a Bíblia diz que Deus vai falar com Jeremias, para falar com os bajuladores. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, ó, é para todo o povo. Para os profetas, sacerdotes, para os anciões, para todo o povo. Olha o que está escrito: multiplique-se e não diminui. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade. Me explica. Como um prisioneiro vai buscar a prosperidade da cidade se ele não tem liberdade para buscar aquilo que você tem liberdade para buscar? Sabe o que eu entendo? Que esse povo, ele sabia em quem cria. Ele acreditava, embora fosse um povo desobediente, ele sabia daquilo que Deus era capaz. Sabe por quê? Porque eles traziam à memória o que Deus havia feito através da vida de Moisés, através da vida de Josué. Eles traziam a memória, e quando eu trago a memória, aquilo que me dá esperança, meu irmão, não tem nada que possa me abalar dentro daquilo que Deus prometeu para mim. E não importa o lugar, não importa o lugar, porque se eu estou com Deus, o lugar não é o problema. E se houver algum problema, o problema está em mim, não é em Deus e nem no lugar.
Então toma muito cuidado com algumas decisões que você quer tomar, porque sair do lugar não é a solução. A solução é você olhar para si e procurar mudar naquilo que precisa ser mudado. Olha só, busquem a prosperidade. O que ele está dizendo? Da cidade para a qual eu os deportei. Preste bem atenção. Deus conhecia a Babilônia ou não? Eu vou perguntar, você acha que Deus não conhece a sua casa, não? Você acha que Deus não conhece os lugares aonde você vai, não? Você acha que Deus não sabe a loja lá que você alugou, quer alugar? Você acha que Deus não sabe, não? Claro que Ele sabe. Deus sabe de tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe de tudo. Olha o que Ele está dizendo aqui, ó. Eu os deportei, a ordem dele. E orem ao Senhor em favor dela. Sabe por que muitos não estão enriquecendo? Muitos não estão multiplicando e diminuindo? Porque não ora para essa cidade. Não ora para o Brasil. E aqui eu vou agravar mais, porque a prosperidade do Senhor, a riqueza do Senhor vem quando eu intercedo por Israel. Nós oramos só para nós. E esquecemos de orar pelo bairro. Cândida, Cabral, Jardim do Lago, Feijão Miúdo, Kennedy, região da Ressaca, Novo Boa Vista, Campina Verde, São Sebastião. Nós esquecemos de orar. E a ordem do Senhor é: busquem a prosperidade. Talvez eles perguntaram, mas como que eu vou buscar a prosperidade? O Senhor diz: orem pela cidade. E o Senhor vai falar conosco sobre buscar. O que Ele diz? Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, a porta se abre. O Senhor está dizendo: é só vocês buscarem. Mas como? Na oração. Ora por essa cidade. Está escrito aqui, ó. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês... Olha o que o Senhor está falando. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Como que você vai ficar milionário ou bilionário se a agricultura aqui está mal? Como que você vai ficar bilionário, trilionário, sei lá o que lonário você quer ficar? Se aqui as coisas não estão indo como deveria ir para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. A Bíblia diz que eles deveriam buscar prosperidade. Mas qual prosperidade? Que havia na cidade. O Senhor orientou a eles a orarem pela a cidade. Eu vou perguntar, você que trabalha para outras pessoas, você tem orado pelo seu patrão e a empresa dele? Não, não é amaldiçoando não. Pedindo ao Senhor para enriquecer ele mais, para que ele possa aumentar o seu salário? Ou você ora só criticando ele? Se não faz ou não fazia, passa a fazer. Ora pelo seu patrão. Ora para essa empresa que te recebeu. Ora para essa cidade. Meu lindo, quando eu viajo, eu chego nos lugares aonde eu vou, sabe o que eu faço? Senhor, eu quero que o Senhor abençoe essa cidade, sabe por quê? Porque eles me receberam tão bem. Eu vou ficar aqui tantos dias, Deus. Honra o governador dessa cidade. Honra o prefeito dessa cidade. Oh, meu lindo, quando eu vou então lá para a minha Guaraparis, é coisa linda, é Guaraparis, é top. Eu chego lá, eu vou orar, eu falo: Senhor, abençoa o prefeito dessa cidade. Abençoa os comerciantes. Senhor, abençoa os pescadores. Senhor, dá crescimento. Abençoa. Você está achando que eu chego lá e já... Não. A cidade que está me recepcionando, o lugar que está me recepcionando, meu Deus, eu tenho que orar a Deus, agradecer a Deus e abençoar esse povo. Olha só, o que diz? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem, oh meu Deus, não deixem
que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Sabe o que é isso? Pessoas desacreditadas naquilo que Deus prometeu, encontra com outras pessoas que dizem ser do Senhor, para continuar desmotivando a você, a ponto de você desistir daquilo que Deus prometeu para você. Falei ontem com a pastora. Sabe o que eu falei com a pastora? E falei também com uma pessoa ontem à noite. Falei com essa pessoa o seguinte assim: aqui, eu não posso desistir daquilo que Deus prometeu para mim, e nem do propósito de Deus através da minha vida, por causa de chateações entre irmãos. Eu não vou desistir daquilo que Deus me prometeu, e nem do propósito de Deus através da minha vida, por causa de mimimi, nhenhenhê. Eu não. Aquilo que Deus prometeu é maior do que aquilo que eu desejo. Aquilo que Deus me prometeu é maior do que aquilo que eu desejo. O propósito de Deus não pode se submeter ao meu desejo, é o propósito de Deus que prevalece. Eu vou falar isso domingo. A pregação já está pronta. Domingo eu vou falar sobre isso. Olha só que lindo. As orientações. Jeremias está escrevendo. Por quê? Por que Deus está orientando o povo a fazer tudo isso? Estão desorientados, é verdade. Não sabiam o que fazer lá naquela cidade ou naquele país. Sabe por quê? Porque havia pessoas, homens, mulheres, que estavam querendo desmotivar o povo. Então Deus, sabedor de tudo, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer agora, nem o Espírito Santo. Enquanto você está dando ouvido às pessoas que estão querendo te desmotivar, Deus não mandou eu escrever uma carta, já está escrito, Ele só mandou eu ler. Ele só mandou eu ler. Está lá, Jeremias, capítulo 29. Jeremias teve que escrever, eu só tenho que ler e passar para vocês aquilo que Deus quer. E eu estou fazendo isso aqui. Olha só. É porque Deus está orientando o povo, porque estão profetizando que o cativeiro vai acabar. Estão profetizando que antes do tempo estabelecido por Deus, o cativeiro vai acabar. Por que Deus está então orientando o povo? Porque os profetas estão enganando o povo, dizendo que não permanecerão lá por muito tempo. E Deus está dizendo, construam. Vou perguntar, porventura você sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir? Então por que você está parado? Você sabe o dia e a hora que o Senhor vai vir? Não, ninguém sabe, só o Pai. E por que você está parado? Por que você não acredita mais naquilo que Deus te prometeu? Nos propósitos de Deus para a sua vida, você lembra? Ou se não lembra, o Espírito Santo traz a sua memória agora. Quando um dia você ouviu a palavra e ouvindo a palavra, Deus usou alguém, ou você teve visões, sonhos, ou ouviu no rádio, sentiu que era para você. Quando o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, tenho eu um plano na sua vida. Vou eu resgatar a sua casa, a sua família. Vou levar você para as nações. Vou fazer isso, aquilo lá. Passou-se 12, 13, 15, 20 anos. Eu pergunto, você continuou com a mesma motivação ou você deixou os falsos desmotivarem você? Eu continuo mesmo. Mudei nada. Recentemente veio um que formou junto comigo no Evangelho Quadrangular, terminou o culto e ele chegou. Eu fico impressionado com o Senhor, que da mesma forma que o Senhor pregava há 20 e tantos anos atrás, o Senhor continua do mesmo jeito, a mesma intensidade. Por que isso? Porque eu sou melhor? Porque eu nunca deixei ninguém interferir naquilo que Deus me prometeu e naquilo que Ele vai fazer através da minha vida. Já fui expulso de igreja. Já tiraram todos os cargos meus. Já mandaram eu sair da igreja, eu fiquei. Já me proibiram de pregar um ano. Já me apontaram o dedo na cara. Tudo pastor, tudo.
não saí. Por que eu não saí? Porque eu sempre acreditei. E acredito até hoje. E vou acreditar até a volta de Jesus. Que Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. Ele vai cumprir. Então Deus está falando por quê? Porque tem pessoas querendo destruir aquilo que Deus está falando para construir. Tem pessoas querendo destruir aquilo que Deus está falando para ser construído. E eu vou encerrar. Servirmos o mesmo Deus de Jeremias. Ele não mudou em nada. Estamos numa terra que não é nossa, mas servimos o mesmo Deus de Jeremias e daquele povo que desobedeceu o Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda. E se a palavra de Deus não muda, a ordem de Deus para nós é: busque a prosperidade que há na cidade. Ore. Busque e ore. É a ordem. Construam casas. Tenham famílias, filhos, filhas. Essa é a ordem. E a ordem não mudou, continua. Agora, tem que ver quais são as pessoas. Estou bonito, Sr. Carlos? Esse é paparazzo mesmo. Se eu fosse famoso, eu ia falar com ele assim: você tem que me respeitar na hora dos meus momentos de privacidade. Você não entendeu, não? Tem que reverenciar na hora da palavra. Não o pregador, mas a palavra. Véizinho bonito, charmoso. Tá solteiro, né? É? Não vou falar muito não, deixa pra lá. Estamos na cidade. Talvez para muitos aqui Contagem é falida. Talvez para muitos, a gente até brinca, né? O bairro de Neves não dá em nada. Não é assim? Talvez aquela cidadezinha lá do interior que você menospreza, o Senhor só está dizendo para você: é só você orar por ela. Aqui agora eu vou trazer para nós. Sabe aquela empresa que você não dá nada por ela? Pode ser lá que está a sua casa. Pode ser lá que está o seu carro. Viu? Sabe? Sabe aquela empresa que talvez hoje não gera tanto recurso que você gostaria, lucro, né? Mas foi através dela, e é através dela que Deus está falando. Comece a orar pela sua empresa. Comece a orar pelo seu patrão. Comece a orar pela sua cidade. Comece a orar pela herança que o seu pai já te deu, já deixou. Você vai ver o que é enriquecer. Você vai ver o que é multiplicar. Porque se você perceber, quando o povo vai receber, olha só, hein? Quando o povo, por Deus, vai receber a carta de alforria, através do rei Ciro, a Bíblia diz que 1/3 não quer ir embora. Será por quê? O povo ficou exilado 70 anos, recebe a carta para ir embora, mas eles não querem ir embora. Vai doer, olha só o que o Espírito Santo traz agora. Você acha por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque aquilo que tinha lá em Sodoma e Gomorra era prazeroso. Por que esses não quiseram voltar para reconstruir?
porque aquilo que eles construíram na Babilônia prendiam eles. Nossa, essa doeu. Eu vou nem levar para o lado do pecado não, deixa nessa linha aqui para você sair daqui feliz hoje. Por quê? Quero eu acreditar, sabe o que eles construíram lá? Mansões. Entraram acorrentados, lá dentro estavam livres com casas, filhos, filhas, mulher. Se é nos dias de hoje, carro top, casa top, sítio top, fazenda top, emprego top, tudo top. Quando pegaram a carta de alforria, o quê? Eu largar isso aqui para ter que reconstruir uma cidade que foi destruída? É ruim. É o que muitos fazem hoje. Não querem reconstruir aquilo que foi destruído por causa de uma desobediência. Só que o melhor não está em ficar naquilo que eu construí na Babilônia. O melhor é estar em reconstruir aquilo que Deus ordenou eu reconstruir. E tem muitos que não querem reconstruir, querem ficar na Babilônia, porque na Babilônia já está pronto. Então nós vamos orar agora. A oração hoje não é individual. Você vai ter que orar pela sua cidade. Você vai ter que orar pelo seu patrão. Você vai ter que orar pela sua empresa. Eu sou autônomo e a pastora também, então eu vou orar para a tempo. Eu vou orar para o transporte escolar da pastora. Você que é mototáxi, é Uber, você que faz unha. Mano, é CLT que fala? Não. É PJ. Você que é PJ, ó. CNPJ, é. Entendeu? Você que é cabeleireira, manicure, pedicure. Tem orelha de cure também? Tem sobrancelha, né? Faz sobrancelha. Você entendeu? Você tem a sua empresa. Agora, em nome de Jesus, não termina o culto e vem aqui perguntar, seu pastor, você ora para mim? É porque a minha empresa está ruim. Deus está falando porque está ruim, porque você não ora. Pastor, eu estou passando por um problema na minha empresa. Deus já falou qual que é o problema. Que você não busca. E que você não ora. Sabe para quem que você ora? Para expulsar capeta que nem capeta lá tem. Então agora nós vamos orar. Você vai abrir essa boca sua. Em nome de Jesus. Então curve a cabeça para ninguém ficar olhando para mim. Seu socorro não está em mim nem na IBTD. Seu socorro está no Senhor.